Oh, glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do Divino e Sagrado Espírito Santo. Vamos colocar a nossa fé em ação, hein? Olha, coloque a sua fé em ação, pratique a sua fé, ande pela fé. Vamos começar lá em Hebreus, capítulo número 10. Vamos lá, quem tem a Bíblia aí, ó, Hebreus, capítulo número 10, o versículo de número 38, a nossa introdução. Hebreus 10, 38. Olha só o que diz o versículo 38. Mas o meu justo viverá da fé. Nós vivemos por fé. Nós temos que viver por fé, pela fé. Você vive pela fé. Meu irmão, não queira viver de outra maneira. Não queira, não, viva pela fé no seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viva pela fé a palavra de Deus, as promessas do Senhor se materializarão na sua vida, mas você tem que viver por fé. Vamos, meu irmão, por que você está olhando para as circunstâncias? Por isso que está abatido, por isso que está desanimado, por isso que está cabisbaixo, por isso que não se levanta, por isso que não está vendo a glória de Deus. Se levanta, olha só, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Mas o justo viverá pela fé. Não tem outra forma de vida. A única forma de eu viver, de eu vencer, de eu avançar, de eu superar os obstáculos, de eu superar as diversidades, é pela fé. E se não for por fé, não sou eu quem estou falando, hein? Pastor, o Senhor, não, é a palavra de Deus, olha lá. E se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu nesta quarta-feira estou falando do Abraão aqui na igreja, né? Que o Abraão, em um determinado momento, ele na terra que ele estava, ele passou por uma dificuldade. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis que ele desceu ao Egito, passa a mão na cabeça e fala: Deus me livre. A palavra de Deus diz que ele desceu ao Egito. Por quê? Porque o Egito, humanamente falando, era uma terra mais rica, era uma terra que tinha provisão e etc e tal. Meu irmão, deu tudo errado. Não é assim que fala, deu ruim. Não é assim que falam aí, deu tudo errado. Quase que o Abraão perde a própria vida, quase que perde a esposa. E, meu irmão, olha, foi um Deus nos acuda. O que eu quero chamar a sua atenção? Ele, ao invés de agir pela fé, ele quis buscar recursos humanos, recurso que estava diante dos olhos dele. Não viva pela fé, meu irmão, viva pela fé. Você olha para um lado, não tem nada. Ai, Jesus, meu irmão, é assim mesmo, é difícil. Você olha para o outro, não tem nada, meu irmão. Pastor, só Jesus, só Deus. Eu vivo pela fé, eu sei o que é isso. O salmista falou o quê? Eleva os meus olhos para o alto monte, de onde virá o meu socorro? Não tem nada lá no monte que nós precisamos, não. Que nós estamos precisando, não. Se tivesse, nós subíamos para buscar. Mas o que ele diz? O meu socorro vem do Senhor. Coloca a sua fé em ação. Não recue, não faça igual Abraão. Não vai nos seus sentidos humanos, não. Só deu ruim, só deu problema. O Abraão, olha, só sofreu. Era para ser o contrário. Humanamente falando, ele foi para uma terra rica, foi para uma cidade rica, né? Era para ter arrebentado, né? Mas, meu irmão, olha, só deu ruim. E quantas pessoas estão vivendo essa situação que o Abraão viveu? Por quê? Porque não estão andando por fé. Às vezes estão até num lugar bom, humanamente falando, bacana, legal, bonito. Mas, meu irmão, não tem nada a ver com a fé. O Abraão sofreu muito. Depois ele saiu de lá. Sabe o que aconteceu quando ele saiu do Egito? Enquanto ele estava lá, ele estava só sofrendo. Ele foi lá para melhorar de situação, aos olhos humanos dele também. E só sofreu. E quando ele saiu de lá, meu irmão, ele arrebentou. Sabe por quê? Porque ele voltou novamente a andar pela fé. E você? Por que você não está andando por fé?
Por que você não está mais na direção de Deus? Volta, meu irmão, ande pela fé. O mesmo capítulo 10, Romanos capítulo 10, diz assim, Hebreus deixa para outro dia, Romanos capítulo 10, o versículo 17, pastor, como que eu vou viver pela fé? Está explicado tudo direitinho na Bíblia aí, ó. Romanos capítulo número 10, eu já ia ler o capítulo 12. É o capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? De Deus. Então, como, pastor, que eu vou viver pela fé? Volte a ouvir a Deus. Volte a ouvir o Espírito Santo. A Bíblia está aqui, ó. Pare de seguir o homem. Para de ouvir o que os outros falam, o que os outros pensam, o que os outros acham. Você não está vendo, você não está chegando a lugar nenhum, só sofrimento, como aconteceu com Abraão. Outro dia eu vou ler aqui, quem viu na igreja aí sabe o que eu estou falando. Só está sofrendo. Passa a ouvir o Senhor, passa a andar pela fé, passa a ouvir o Espírito Santo. Passo após passo eu vou ouvir a Deus, eu vou seguir a direção de Deus. A fé nós adquirimos quando nós ouvimos o Espírito Santo de Deus, quando nós ouvimos a Deus, é ouvindo a palavra de Deus. Por isso você tem que buscar do Senhor, estar na igreja, participar dos cultos. Às vezes é um culto pequeno, é um culto menor, não importa, mas naquele culto você vai ouvir a voz de Deus, e essa voz vai trazer a vida para você, vai trazer não sei o que é. Eu prego, é Deus quem fala o seu coração. Fala amém? Olha o que aconteceu em Lucas, no capítulo de número 17. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Está dizendo assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Os homens estavam doentes, pessoal. Viam estar sofrendo, além da doença física, aqueles pensamentos, etc. e tal. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Amigo, eles de alguma forma adquiriram ali uma esperança. É o que você tem que fazer. Clame ao Senhor Jesus, use a sua fé. Deus tem dó de mim, Senhor. Olha para minha casa, olha para minha família. Eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. O meu filho, a minha filha, clama a Deus por misericórdia. Deus vai ter misericórdia. Eles clamaram. Aí diz, o versículo de número seguinte está dizendo, versículo 13: e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. E ele vendo disse: ide e mostrar o sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Eita glória a Deus! Você prestou atenção? Jesus mandou que eles fossem se apresentar ao sacerdote, mas quando Jesus mandou, deu a ordem para eles, eles não tinham sido curados ainda, nada, humanamente falando, havia acontecido, mas a fé faz os milagres acontecerem. Meu irmão, vamos agir pela fé. Quando eles foram, mesmo naquele momento leprosos, quando eles começaram a andar pela fé, vão nos mostrar o sacerdote, que em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Vocês estão curados, vocês estão purificados. Depois eu trago um estudo aqui. Existe um estudo que a lepra naquela época também representava impureza. Tratava-se como se fossem impuros, era separado, etc e tal. Mas depois eu trago esse estudo aqui. Mas entenda, quando Jesus mandou eles ir, em outras palavras, vocês estão curados. Pastor, mas não está escrito. Porque você estudando, você vai entender que pelo fato de eles estar leprosos, pelo fato de eles ser considerados impuros, eles não podiam se apresentar ao sacerdote. Mas o que Jesus disse para eles? No versículo 14, vendo, diz: ide mostrar ao seu sacerdote. Jesus está dizendo: vocês estão curados, vocês estão purificados, vão, se apresente ao sacerdote. E eles não olharam para ele. Não, mas aqui está lepra ainda, está caindo aqui, está estragado,
pecado, ou cheira mal, ou algo do tipo. Não! Eles pegaram e foram, porque dentro deles, através da fé que eles adquiriram em Jesus de Nazaré, o que eles diziam? Nós estamos curados, nós estamos purificados. Eles agiram pela fé, e quando se apresentaram ao sacerdote, não tinha lepra nenhum. Amigo, eu imagino a alegria, a felicidade daqueles homens, mas tudo isso através do que? Da fé. Meu irmão, vai. Eu nunca me esqueço, em Sumaré, um cidadão, ele queria trabalhar em uma determinada empresa, e aí ele foi lá, entregou o currículo. Nós fizemos uma campanha na igreja, e nós falamos isso aqui: põe a sua fé em ação, e etc e tal. E aí o irmão chegou lá, o pessoal: não, aqui não tem vaga não para você. Aí ele pegou e foi embora. No meio do caminho, quando ele chegou na casa dele, ele lembrou da campanha, da palavra que ele recebeu na igreja. Ele falou: não, Deus me abriu essa porta, eu falou que eu vou trabalhar, eu vou. Pegou e voltou lá. Ô pessoal, pois não, eu vim aqui para dizer que Deus falou que tem uma vaga para mim aqui neste lugar, então tem. E a mulher do RH: vem cá, qual é o seu nome? Você entregou o currículo, tal, tem mesmo uma vaga para você aqui. Ele agiu pela fé, mas recebeu até um não. Isso que é a fé. Não estou falando mal da medicina, de exame nenhum. Os exames estão aí para nos ajudar, e eu também preciso fazer os exames. Mas saiu um diagnóstico lá de que eu estou doente, eu preciso colocar minha fé em ação, não ficar contra os maquinários, nada disso. Meu corpo está curado em nome de Jesus, eu estou curado em nome de Jesus. Sai doença, sai mal. O que eu estou fazendo? Usando a minha fé. É outro caso, usa a sua fé também. Eu vou conseguir no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi o que eles fizeram e ficaram totalmente purificados. Versículo 14: vendo de mostrar, versículo 15: e um deles, vendo que estava a ação, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? Onde estão 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé se salvou. Que triste, hein, pessoal? 10 foram curados, só um que voltou. Bom, aqui tem muitas lições. Eu quero falar pelo menos 2 coisas. Primeiro, irmão, não é porque eu recebi um milagre que eu vou esquecer, irmãos, da onde que foi gerado aquele milagre, que eu vou deixar de ser fiel a Deus, que eu vou deixar de fazer minhas campanhas. Mas eu recebi o milagre. Mas o que tem, irmão? Continua, porque isso que aconteceu, acontece até o dia de hoje. Muita gente deixa, muita gente para, porque recebeu um milagre, recebeu uma bênção. Triste, né, pessoal? Muito triste. Tem gente que recebe o milagre e nem fala obrigado. Não estou aqui para receber nada, não. Tudo que eu faço é por amor. Mas você pode ajudar, por exemplo: pastor, eu fui abençoado. O pastor vai dizer: poxa, vou continuar orando, vou continuar me consagrando. Você vai incentivar o homem de Deus, mas também vai mostrar para Deus a gratidão. Que triste, hein? Você já sofreu ingratidão de alguém? Nossa, é muito triste, irmão. Mas às vezes acontece. 9 foram ingratos, só um que voltou para dar glória a Deus, para servir a Deus e ser fiel a Deus. É uma triste realidade que nós vivemos até hoje nas nossas igrejas. Quantas pessoas são abençoadas, são curadas, prosperam, ficam ricas e nunca mais voltam à igreja. Muito triste. Não faça isso. Seja fiel a Deus. Deus vai te colocar no muito. Amém? Mas não vai deixar o muito te corromper, te estragar, te afastar do Senhor. Permaneça firme. Olha o que Jesus falou para esse um que voltou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Certamente esse homem seguiu o Senhor Jesus e ele obteve a salvação. Porque a salvação, pessoal, não vai ser através das bênçãos físicas que eu recebi. A salvação vem da minha comunhão com Ele. E para mim ter comunhão com Ele, eu preciso servir a Ele todos os dias, e não apenas um dia ter uma oração respondida. Não, então, glória a Deus, Jesus, o milagre aconteceu, amanhã eu continuo do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. João capítulo número 14, versículo 6 diz assim:
E eu vou fazer a oração em nome de Jesus. João 14:6. Deixa eu pegar aqui, João 14:6. Está escrito assim: olha, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, glória a Deus que aconteceu o milagre, que você prosperou. É para isso mesmo que nós oramos. É para isso mesmo que nós pregamos, para os milagres acontecer. Mas não deixe de seguir o Senhor Jesus. Não deixe com que os milagres venham estragar você. Ao contrário, que você se torne uma pessoa de Deus, um cristão melhor, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar agora no nome do Senhor Jesus. Vamos colocar nossa fé em ação. Quero fazer a oração dos milagres agora. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu oro agora, invoco o seu poder e eu digo: ô espírito de doença, de enfermidade, inflamação, infecção, o câncer, o caroço, vai saindo agora, qualquer que seja o mal que está nesta vida, eu ordeno agora, na autoridade, no poder do nome de Jesus, saiam, vão embora para não voltar mais, em nome de Jesus. Pai, cura-nos, ó Pai, abençoa-nos, ó Deus, e que o seu nome seja glorificado no nome de Jesus. E você fala amém. Oh, graças a Deus, que o bom Deus te abençoe, povo de Deus, forte abraço.